Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre falar o nome de Deus em vão. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tá? Sabe aquelas pessoas que sempre falam em Deus, mas sempre falam em Deus. Sempre falam em Deus. Sempre. Não é uma vez que outra lá. Sempre. Qualquer motivo tem que falar em Deus. Eu falo disso aí, tá, gente? Não é a mesma coisa, tipo, eu tô aqui no vídeo, quando termino o vídeo, eu tenho costume de falar, fiquem com Deus. Mas assim, eu não tô falando, não tô assim, falando em vão. Por quê, pessoal? Eu tô falando assim, verdadeiramente, do fundo do meu coração. Para os visualizadores, vocês que assistem os meus vídeos, quem está assistindo, né? Ficar com Deus, protegido por Deus e tal. Mas é algo que sai do meu coração, entendem? Agora tem gente que toda hora fala em Deus. Eu já não tenho costume toda hora ficar falando em Deus. Eu não tenho isso aí, gente. Tá? Eu não tenho. Tá? Só mais em vídeo e para minha filha, quando vou levar ela no colégio, que, né, tem ver. Às vezes eu falo, boa aula e fique com Deus. Mas eu falo do fundo do meu coração, como mãe. É algo verdadeiro. Entendeu? Daí, tudo bem. Tá? É algo verdadeiro. Ok? E eu não falo para qualquer pessoa. Tá? Não é para qualquer pessoa aí que eu vou falar isso. Eu vou falar, tipo, vocês que estão assistindo, mas eu falo do fundo do meu coração. Para minha filha também, uma que outra pessoa lá. Ok, pessoal? Agora tem pessoas que falam em vão. Por quê? Toda hora falando em Deus. Toda hora, gente. Tá? Assim, chega a dar um... Olha, eu sinceramente, às vezes, eu meio que até me irrito com isso, sabe, gente? Óbvio que se a pessoa tá comigo ali, falando comigo, falando em Deus, não vou xingar ela, nem nada, nem vou contrariar ela. Não tenho porquê. Mas que, olha, tá vendo que a pessoa tá falando em vão aquilo. E pessoal, em vão, tá? Assim, vou dar exemplos assim, que eu quero dizer em falar o nome de Deus em vão. Vamos lá. Eu tenho uma parente minha, que ela, mais de uma parente, mas essa aí é a principal. Que ela tem esse costume, que uma vez eu fiz um comentário de uma pessoa que me desentendi e tal, e que não queria mais saber de conversa com a pessoa. Com toda a razão, óbvio, tá? E aí que eu disse, né, ela nem venha pedir desculpa. Eu até, assim, gente, posso meio, tipo, como se diz, perdoar, né? Mas tipo assim, tu lá e eu cá, tá? Dependendo do que a pessoa fez pra mim, ok, pessoal? Porque é o seguinte, gente, vamos ser verdadeiros. Uma pessoa pronta para ti, fala mal de ti pelas costas, principalmente se é algo que é mentira, tá? Te difama por algo que não é verdade, principalmente, assim por diante, te passa para trás, assim vai indo, tá? Algo grave mesmo, tu perde a confiança naquela pessoa, perde.
tá? Nem, não tem, tem que perdoar. Tem que perdoar, mas só que nesse caso, gente, tipo assim, o que é às vezes o perdão em si? Perdoar e continuar fazendo amizade como era antes? Não tem como, pessoal. Vamos ser bem verdadeiros, tá? Daí, onde se encaixa o perdão aí? É o seguinte, tipo, tá perdoado, tal, tu lá e eu cá, tá? A pessoa tem que ser sincera, tu lá e eu cá. Não, tipo, ser assim, tá tudo bem, tal, sorrisinho, a outra pessoa lá que pediu perdão, tu diz, vai, sabe? Tem que ser verdadeiro, tudo bem, te perdoa e tal, isso que aquilo, né? Mas assim, tu lá e eu cá. E a pessoa, mas como? Não, assim, eu não tenho mais aquela afinidade contigo, não tem como, não tem condições, cada um na sua. Deu, gente, tá? Aí que vem o perdão, mas daí não é perdoar. Gente, é o seguinte, tá? Não tem como. Quebrou a confiança da pessoa, tudo, aquela afinidade, gente, tá? Nem, olha, como é que vai? Vamos ser bem verdadeiros, gente, tá? Sem ficar assim, como é que é, romantizando algo que não tem como ser romantizado. Entenderam? Tá? Perdoa. Onde vem o perdão aí? É a pessoa, ela vê que tá, a outra lá reconheceu os erros e tal, tá? E seguir a vida pra frente. E assim, largar essa pessoa de mão. Assim, mais nada de rancor, ódio, raiva, essas coisas. Vamos seguir em frente que deu, acabou a partir dessa hora que aquela pessoa que fez de errado pediu perdão, ok? É isso, deu. A pessoa não tá falando mal daquela pessoa também, tá, pessoal? Pra mim é isso, tá? Daí que vem o perdão por aí, a pessoa ela se renovar, a que foi vítima de algo daquela pessoa, se renovar, transmutar, tá, pessoal? Aí que vem o perdão, que gente, tá? E assim, daí uma parente minha, ela tem essa mania, fala em Deus, Deus, tal. Até nas postagens dela, nas redes sociais dela lá, fala em Deus. Deus, toda hora. Toda hora. Tal. Daí, eu falei pra vocês que comentei algo com ela, eu aqui me perdi aqui na conversa, né, gente? De alguém que fez algo muito grave pra mim, tá? Pra mim não, pra minha mãe. Vamos falar a verdade, pra minha mãe. E eu fiquei curiosa, porque eu defendo muito a minha mãe. Quem é meu familiar eu defendo, gente. Defendo mesmo, com unhas e dentes, tá? É assim, ela que não venha pedir perdão, que tal, não sei o quê. Daí a minha tia, mas não pode ser assim, porque Deus perdoou o ser humano. Deus perdoou. Até ler a história do dilúvio, depois Deus, né? Que Deus perdoou, tá? Tá, gente, é o seguinte, tá escrito na Bíblia e tal. Só que é o seguinte, pessoal, Deus não tem nada a ver com os nossos erros, gente, tá? Eu vejo muita gente falando coisas assim que, sabe? É assim, às vezes a pessoa nem fala do fundo do coração dela, tá? Às vezes é uma repetição, aquilo ouviu alguém falar, ou sempre ouviu o pai e a mãe falar e fala a mesma coisa, e nem sabe por que tá falando, por incrível que pareça. Nem sabe o que tá falando, às vezes, né, gente? Deus não tem nada a ver com o que o ser humano faz, gente. Tá? Pessoal, nada a ver. Daí tá, ela falou isso, tá?
Tem que perdoar, porque Deus perdoou, tá? Não, tá bom. Só que é o seguinte, gente, é o tipo de pessoa que, né? Tá, Deus perdoa, tá ali escrito tal. Tá aí. O que Deus tem a ver com o assunto? Tá, eu entendi o que ela quis falar. Só que ela é uma pessoa que ela fala em vão. E fica toda hora falando de Deus, Deus, Deus. Nas postagens dela, ela fala sobre Deus sempre, toda hora, gente. Tá? Uma coisa que eu noto, essas pessoas ficam toda hora falando em Deus, botando postagem ali, falando em Deus, tá? Assim, toda hora, mas toda hora mesmo, a impressão que me dá é que essas pessoas estão usando uma máscara, gente. Sabe por quê, pessoal? É o seguinte, eu conheço pessoas que fazem isso, tá? Toda hora falando de Deus. Ali as postagens, a maioria das postagens é sobre Deus. Deus é fiel, Deus não sei o que. Assim, várias postagens. Tem até umas postagens bonitas, os dizeres bonitos. Mas é toda hora, toda hora, toda hora. Sabe? Tá, pessoal? Assim, tá? Toda hora tem as postagens. E fora da postagem que a pessoa quando conversa sempre fala em Deus. Deus. Tipo assim, Deus parece que tá ali em tudo, né? Sim, assim, Deus sempre, gente, tá? Assim, eu sei que tem pessoas aí que estão entendendo, tu tem algo contra Deus. Eu não tenho nada contra Deus, não, tá, gente? Não, tá? Tá, gente? É assim, uma coisa que eu vejo, muitas vezes até, que tem pessoas assim, desse tipo, toda hora falando Deus, fazendo postagens, tudo, só de Deus, assim, tá usando uma máscara. E eu conheço gente assim, tá? E assim, pra mim isso é falar Deus em vão. Porque a pessoa não tá falando do fundo do coração dela, tá? Não tô dizendo que todas são assim, mas tem pessoas que são assim, gente. Estão me entendendo? Tá? Essa minha parente é dessas aí, tá? Agora, há pouco tempo, no ano passado, aí, ela fez uma fofoca de mim de algo que não é real. Ela tirou da cabeça dela, imaginou, ok, pessoal? Daí não deu outra. Ela falou para uma outra parente que chega e liga para minha mãe e fala para mim, é verdade que a Teodora para tal, 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 algo que não é verdade. Ok, pessoal? Óbvio que a minha mãe me falou isso aí. O que aconteceu? Eu fiquei assim, furiosa. Sabe por quê, pessoal? O que ela comentou com a minha outra parente, gente, assim, é algo que difama, tá? Ela não mora aqui na mesma cidade que eu, ela mora no interior. E ali no interior, eu tenho outros parentes além dela, tá? Eu fiquei imaginando. Nessa altura, algum que outro ela deve ter falado isso, tá? Para outros lá. O que eu fiz, gente? Assim, tem que cortar o mal pela raiz. Tá? Eu entrei em contato com ela e falei todas as verdades que eu tinha que falar, sem ofender ela nem nada, todas as verdades mesmo, ok? Pra ela, tá, pessoal? Tá. É para vocês verem. E ela é uma pessoa desse tipo, tá? O que ela acha das pessoas, ela fica falando, ok? E vive falando em Deus. Engraçado, né? Vive falando em Deus, mas gosta de fazer fofoca,
dos outros, né, gente? Eu acho engraçado isso. Vive falando em Deus. Ele gosta de difamar as pessoas, inventar histórias, mentir sobre as pessoas. É estranho, né, gente? Não é só comigo que ela fez isso, com mais gente, tá? Daí, esses tempos agora, esse ano, não sei quem foi uma mulher. Eu meio que desconfio, mas não tenho certeza, que fez com ela a mesma coisa. Fez fofoca dela. Só que é o seguinte, a pessoa não falou uma mentira dela, falou uma verdade dela para alguém, tá? Sobre a pessoa dela, tá? Ela ficou muito braba, descobriu, e daí ela põe lá, eu odeio pessoa falsa, isso, que aquilo, não sei o que. Ainda bem que Deus, eu tive o livramento de Deus. Aham. Sim, até teve. Por um lado, até concordo com ela. Foi um livramento porque ela se livrou de uma pessoa que fala pelas costas. Tá, tudo bem. Aí, tudo bem. Só que ela vive falando de Deus, mas ela faz as coisas erradas também. Tá? Essa pessoa que falou dela pelas costas é o preço que ela pagou de falar dos outros. Ok, pessoal? Ela sempre vive falando em Deus. Aí eu conheço uma outra pessoa, ela é, tá, pessoal? Evangélica, tá? Evangélica, que também vive falando de Deus, botando postagem de Deus, fala no nome de Deus em vão, tá? Pessoal, tá? Por quê? Dependendo, lá, tem vezes que ela vai numa casa, como se diz aqui, de religião, estão me entendendo? Vai numa casa, um templo lá, um lugar para mandar fazer feitiçaria contra alguém. Entenderam? É isso mesmo. Tá, faz feitiçaria contra alguém e daí nas postagens, fora dali daquele lugar que ela foi, que ela pagou para fazer a feitiçaria contra a pessoa ou as pessoas em si, que é o costume dela. Vive falando de Deus. Toda hora e fazendo postagens sobre Deus, engraçado, e vai na igreja rezar, tudo. Sempre vive falando em Deus, mas vai lá no lugarzinho secreto, lá pagar para fazer feitiçaria contra os outros, maldade contra os outros. E aí? Será que Deus gosta que essas pessoas fiquem falando o nome dele assim, tá? Eu digo essas pessoas que vivem falando o nome dele, mas fazem as coisas erradas, tá? Como minha parente, que é uma fofoqueira, tá? Vou ser bem realista, fofoqueira, tá? Eu não tô aqui para dizer que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, que eu não sou, tá, pessoal? Eu sou bem consciente, tá? Eu tenho meus defeitos também, mas eu reconheço os defeitos que eu tenho, tá, gente? Sou bem consciente como que eu sou, tá, pessoal? Agora tem pessoas que não, tá? E que quer passar uma máscara daquilo que não é, tá? De uma parente minha fofoqueira e essa fulana aí, que é evangélica, tá? Evangélica. Sabe por que eu tô rindo? Não é pelo fato dela ser evangélica, tá? Não é por isso, tá? Eu não, assim, algo contra mesmo evangélico eu não tenho, tá? Apesar de vez em quando um que outro evangélico raramente aparece em algum vídeo meu, tá? Mas aparece de fazer algum comentário assim, querendo dar uma moralzinha e tal. Aparece. Mas pessoal,
não dou nem atenção para isso, tá? Não vou estar me estressando por causa disso aí, tá? Se a pessoa não me compreende, problema dela, tá, gente? Tá? Que eu não gosto de evangélico, assim, que fala sempre sobre Deus, posta sobre Deus, aquele evangélico que anda até com a Bíblia, e daí vai lá no templo, lá na casa, lá que tem uma feiticeira ou um feiticeiro, tanto faz, e manda fazer feitiços de maldade para os outros, contra os outros, eu quero que o fulano fique doente, que o Beltrano seja atropelado, a fulana lá que tá grávida, que ela perca o nenê dela. Tem isso, gente, tem que, tá? E tem evangélico aí que adora rogar praga, gente. Vive rogando praga toda hora, né? É engraçado, né, gente? Isso aí. Anda às vezes até com a Bíblia aqui no braço, na mão, tal, para dizer que é fiel a Deus. Que fidelidade é essa, hein, gente? Ser fiel a Deus não é só ir na igreja e ler a Bíblia, tá? Não é só estar falando o nome de Deus toda hora, gente. Não é só isso, tá, pessoal? Não é só isso, tá? É a pessoa reconhecer os defeitos dela e procurar, assim, a própria pessoa em si, ela mudar para melhor. Tá entendendo? Tá? É o seguinte, Deus gosta de toda essa máscara. Ele não gosta disso. Não gosta. De jeito nenhum. Tá? Eu vejo assim, eu tava falando de evangélico, mas não é só evangélico. Tem várias pessoas, tem católicos assim também, que falam em Deus toda hora. E que falam, eu sou da igreja. Eu vou na missa da igreja uma vez por semana. Tem católico que tem o costume de ir aos domingos, né, gente? Todo domingo eu vou na igreja rezar a missa. Tá, tu vai na igreja, tá? Lá na igreja tu é aquela pessoa, tal, na tua, serena, tal. E fora da igreja tu faz e acontece. Tá? Eu falo dos católicos. Qualquer cristão que for, tá, gente? Tá? Assim, tá, pessoal? Qualquer cristão, tá? Vai rezar na igreja e tal. Tipo, o católico, recebe lá a hóstia, tudo bonitinho, como manda um figurino. Tá, legal. Agora, vai lá fora, é outra pessoa, tá? Gente, eu sei de uma senhora, ela é católica, tudo. Não sei se ainda ela vai à igreja, que faz muito tempo que eu não vejo ela. Não sei o que aconteceu com a senhora, que tá muito doente, sei lá. Não sei mesmo. Que ela era uma, falando, eu sou da igreja. Eu sou da igreja. Tá, ela ia na igreja uma vez por semana, tudo. Tá, uma vez eu fui na igreja, domingo de Ramos, ela tava lá, tá. Quarta-feira de cinzas eu fui também, tava lá. Toda aquela carinha serena dela. E fora dali ela não é nada daquilo. Tá, é uma senhora que também gosta de falar dos outros, mentirosamente, muito. Tipo aquela pessoa que faz faz as coisas para os outros, faz e esconde a mão, como se diz. Mentirosa, falsa e assim por diante. Gosta de ouvir a conversa dos outros, fica na janela ali, tal, tá? É, e essa senhora faz horrores, aí fica falando que é da igreja. E daí? Daí, o que adianta ir na missa ali fazer? E essa senhora aí já pagou uns preços aí, pessoal, tá?
Assim, que às vezes dá a entender que a pessoa, tá, que é tipo, assim, esses tempos eu tava pensando sobre esse tipo de gente, assim, que vai na igreja, tá? Eu não digo todos, pessoal, por favor, tá? Não são todos. Aí alguns aí uns lobinhos aí que vão na igreja, alguns lobinhos, tá? Pessoal, tanto faz a igreja católica, evangélica, tanto faz. Igreja cristã, em geral, tá? Alguns lobinhos que vão aí, que vão na igreja uma vez por semana, sei lá quantas vezes e tal. Tá? Essas pessoas eu acho que elas pensam assim, que indo na igreja elas já pagaram tudo aquilo que elas fizeram durante a semana toda. É, já para, né, eu vou agora na igreja lá rezar para Deus e tal, isso que aquilo e tal, isso, tal, tal, tal. Hã? Mas acho que indo na igreja vai pagar os pecados? Não vai, meu bem. Não vai pagar os teus pecados. Tu só vai pagar os teus pecados mesmo, tá? Quer ou não. O que tu fizer, tu faz agora. Amanhã, lá mais tarde, sei lá, daqui a alguns meses, daqui a um ano, ou alguns anos também, pode ser. Mais cedo ou mais tarde, tu vai pagar. Ah, como? Não sei. Daí, de alguma maneira vai pagar. Algo grave vai acontecer contigo, dependendo do pecado que tu fez agora. Sei lá, algo vai acontecer e tu vai pagar, tá? Não é indo na igreja que tu paga teus pecados. Tá? E essa maneira de falar em Deus em toda hora, tá, gente? Também não resolve, pessoal. É pior ainda, Deus fica muito, ele fica assim, ah, mas olha ali, aquele ali falando, olha o que ele anda aprontando, tá? É mais ou menos por aí. Depois ainda querem estar falando, ai, por que aconteceu isso comigo? Ah, meu bem, para pra pensar um pouquinho, tá? Eu vou dar outro exemplo de uma outra pessoa que eu conheço que faz anos que eu não vejo, tá? Que é uma pessoa que eu não tenho muita simpatia, tem uns motivos, ok? Raiva dela, ódio eu não tenho. Já tive raiva e ódio, mas depois que passar do tempo eu não tenho mais. Tá? E essa pessoa aí, acho que agora ela tá bem, mas teve um tempo atrás ela tava pagando os pecados que ela cometeu, como se diz, né? O preço, né, pessoal? Daí, um belo dia lá, tá? Ela era uma pessoa, gente, assim, que ela tinha algo assim, tá, vamos lá. Tudo que era garota, moça, menina, adolescente, assim, tal, mulher até, ela dizia que era vagal. Assim, aquele palavrão, assim, é palavrão e não é ao mesmo tempo, tal. Eu não vou falar bem em português, que começa com letra P, tá? Dizia que a mulher, essa é uma P, aquela é uma P. Estão me entendendo, tá? Sendo que a filha dela era, tá? E casada, tá, gente? Casada e tinha uns enfeites na cabeça do marido, tá? Torto direito, tá? Todo mundo sabia, tá? Ela achando de certo que ninguém sabia, tá? E ela tinha isso aí, tá?
E daí, não sei o que foi lá, que de repente ela começou a ir numa igreja evangélica, até muito famosa no Brasil inteiro, essa igreja. Não sei se continua indo nessa igreja, se de repente não vai em outra, né? O pessoal tem esse costume de mudar de igreja. Daí, ela até mudou o jeito dela para melhor, por incrível que pareça, tá? Ela era fofoqueira também, gostava de falar dos outros e tudo. Essa filha dela era outra que era fofoqueira, também essa aí, tá? Tudo. Ela entrou na igreja, ela mudou para melhor, ela parou de ser o que ela era antes. Até assim eu admiro a pessoa que assim troca até de religião, sei lá, entra numa e ela muda para melhor, tá? Essas pessoas sim, eu, tá? Só que é o seguinte, pessoal, mesmo assim não fala o nome de Deus em vão, tá, gente? É chato isso aí. Toda hora falando Deus. Não que eu não goste de Deus nem nada, tá? Precisa estar falando. Tu orando por ele, agradecendo a Deus lá, estando tu sozinho agradecendo a Deus por tudo que tu tem de bom e tal, aquela coisa toda, já é o garantido, tá, gente? Daí um dia passei por ela e eu tinha raiva dela, tá? Ela, oi, tudo bom? E eu olhei pra ela, por acaso eu te conheço? Falei pra ela porque eu tinha muita raiva ainda dela, tá? Que ela falava de mim também. Falava de todas as meninas. Ninguém prestava. Sendo que a filha dela é que, né? Tá. Daí um dia ela conversa com a minha mãe e diz pra minha mãe, ai, cumprimentei a Teodora me que falou isso pra mim e tal. E a minha mãe foi e disse pra ela, olha, a Teodora já enfrentou muito desaforo aqui nesse lugar. Isso é verdade, tá, gente? Dela, mas tem que perdoar. Deus perdoou. Gente, olha, o que Deus tem a ver com essa situação que aconteceu? Tá? Ah, mas ela tá dando um exemplo que Deus... Tá. Mas o que Deus tem a ver com essa situação entre eu e ela? Tá, pessoal? Isso que eu me pergunto. Tá? As pessoas têm a mania de meter Deus no meio de certos assuntos. Tá, gente? Tá? Assim, e ela, assim, no meu ponto de vista, ela falou, tipo, isso aí, tipo assim, que eu tenho obrigação de fazer amizade com ela. Eu não tenho obrigação nenhuma de ser amiga dela, de conversar, até de cumprimentar. Obrigação eu não tenho. Ah, mas não é, se ela cumprimenta, não cumprimenta, tá sendo mal educada. Tá, até pode ser, tá? Mas assim, tem aquela obrigação, tá? Dependendo, às vezes, da situação. Não, pessoal, ela falou essa coisa de Deus, perdoou. Uma coisa tipo assim, mas ela tem a obrigação de me perdoar. Isso que eu entendi, gente, tá? Estão me entendendo? A pessoa fala uma coisa querendo falar outra. Tem muito disso. Tem gente que mete Deus no meio para falar, mete Deus naquele assunto, tipo que ela, no caso, ela queria falar outra coisa. Nem mete Deus no meio. Tá? Tipo assim, ela quis dizer que eu teria a obrigação de cumprimentar ela. Que eu tenho a obrigação de perdoar ela. E isso que me deu a entender, tá? Eu entendo dessa maneira, tá, gente? Ninguém tem obrigação de nada, pessoal, tá? Ninguém tem obrigação de nada, tá, gente? Porque as pessoas têm essa mania de meter Deus em tudo, tá, gente?
tá? Que nem a minha mãe uma vez foi disse para um rapaz que é aqui no estado, né? Que aconteceu os dilúvios e tudo. A mãe, Deus tá castigando, que não sei o quê. E em outros países aí houve muito problema com a natureza em si. Daí o rapaz falou, Deus não tem nada a ver com isso. É o próprio ser humano que cavou o buraco dele. Ele falou, o ser humano é responsável pelos atos dele. Ele falou para a mãe, Deus não tem nada a ver com isso. Vamos parar com essa mania de meter Deus em tudo assim, gente. Tudo. Óbvio que tem momentos da vida que às vezes, né? Tipo assim, que teve uma vez que eu tava lá dirigindo meu carro e eu parei, que parou o sinal lá do farol, né? Da sinaleira. E tá, eu vi no espelho, que a gente consegue olhar lá para trás. Tava vindo o carro a mil. Gente, eu juro, gente, que esse carro ia bater na traseira do meu. Assim, simplesmente parei de olhar no vidro. Eu mesma falando, como se estivesse falando sozinha. É que eu tava nessa altura, né? Eu me assim fechei os olhos e disse, seja o que Deus quiser, tá? Mas daí é o momento ali, pessoal, seja o que Deus quiser o quê? É o momento que tu não sabe o que tu vai fazer, gente, tá? Pessoal, tu não sabe, tá? O que tu vai fazer naquela hora, tu não tem saída, tá? Daí, tipo, seja o que Deus quiser mesmo. Daí, deixar nas mãos de Deus, como se diz, né? Essa foi uma hora que eu tive que pensar dessa maneira. Eu vou deixar nas mãos de Deus. Não tem o que fazer, não tem saída. A gente não tinha como sair daquele lugar ali. Ah, passou um tempo, bem assim que estranho, o carro não bateu, nem nada, que eu olhei no espelho, tava o carro parado atrás. Deu tudo bem, tal. Daí sim, tem algumas situações que a gente, na hora do, né, gente, né, mas daí é que eu falo, daí já é uma coisa diferente, tá? E é algo que sai do fundo do teu coração, algo verdadeiro, tá? Verdadeiro daí. Não é aquela coisa tu usar uma máscara e toda hora falando em Deus, gente, tá? Eu, para mim, assim, falar o nome de Deus em vão é quando a pessoa fica toda hora falando em Deus. Tudo é motivo para falar em Deus. Tudo, tá? Tudo, tá, gente? Motivo para falar em Deus. Ah, que Deus castiga. Tá, pode ser que sim, pode ser que não. Simplesmente é o próprio ser humano, ele que aprontou e agora tá pagando, tá? Como se diz, é a lei do retorno, né, pessoal? A lei do retorno existe. A causa e o efeito, pessoal, existe, tá? Existe, tá? Então é o seguinte, gente. Ah, tudo bem, lá de vez em quando falar em Deus, mas fala do fundo do teu coração. Não fica falando em vão para mostrar uma coisa que tu não é, tá? Uma coisa que tu não é. Tá? Como eu disse, essas pessoas aí, algumas pessoas que eu mencionei aí, que tem essa mania toda hora falar em Deus, mas faz um monte de coisa errada. E aí? Ah, Deus
vai proteger elas porque elas vivem falando nele? Não, não. Tá? Se a própria pessoa, ela não muda o jeito dela, tá? Ela não começa ela a se corrigir, tá, pessoal? E a procurar a se aperfeiçoar aos poucos, é óbvio, né? Da noite por dia que de um lobo tu vai ser uma ovelha. Isso aí não existe. É com o passar do tempo, gente. Tá? E mesmo assim tem alguns defeitos que até o dia do desencarne a gente continua, tá, gente? Tá? Pessoal, tipo, de ser igual a Jesus Cristo é muito difícil, gente, sinceramente, que assim eu vou falar para vocês, Jesus, ele é um ser iluminado, de luz, tá, gente? Então não dá para se comparar a ele de jeito nenhum. Ser igual a ele é complicado, né? Porque, né, gente, ele é um ser de luz, tá? Não só ele. Tem os mestres ascensos, são seres de luz que eram pessoas aqui encarnadas na Terra que foram ascensionados, tal, agora não vão reencarnar mais. Ele é um também, né? Tem vários aí, tá? Gente, Buda também é outro que não reencarna mais. A não ser que queira reencarnar para ter uma missão aqui. Mas eu acho difícil, pessoal. Tá? Eles são muito iluminados, tá? Para chegar a esse patamar, gente, ó. Muitas reencarnações, gente, dependendo, às vezes, tá, gente? Tá? Pessoal, assim, se corrige. Punir, se a pessoa ficar se punindo de jeito nenhum, gente, capaz. A não ser que tu fez algo tão grave assim. Tá? Mas, mesmo assim, vai se corrigindo, tá? Tudo ali, aos poucos vai mudando, aos poucos, tá? Tendo consciência dos seus erros. Não adianta falar em Deus toda hora em Deus. Ai, que Deus não sei o que, ai, que Deus isso e aquilo. Postando Deus, Deus é isso, Deus é aquilo. Tá, até pode ser. Só que não adianta tá toda hora falando. Gente, eu assim falo em Deus quando termina aqui o vídeo, que eu sempre falo, fica com Deus e tal, para minha filha e algumas pessoas, tá? Sim, mas tipo isso aí, fica com Deus. É isso que eu falo, só. Agora, outras coisas, tipo, o que acontece em si, que Deus isso, que Deus castiga, que Deus não sei o quê. Ou em caso que nem aconteceu, que eu tava no carro, apavorada, achando que o carro lá ia bater com tudo. Aí eu já tava imaginando mil coisas. Casos assim, e deu. Agora toda hora, pessoal, eu já não sou de estar falando. Tá? Falo poucas vezes, mas eu falo verdadeiramente do fundo do meu coração, pessoal. Tipo assim, que eu desejo bem de vocês visualizadores, da minha filha, óbvio, né? O bem dela, de algumas pessoas que eu amo, tá? As pessoas que eu amo em geral, tá? Vocês estão incluídos, é óbvio, tá? Independente de quem seja que está assistindo, tá? E é isso, pessoal. Agora, toda hora falar em Deus, toda hora, tudo é motivo para falar em Deus. Daí não dá, né, gente? Tá, pessoal. É isso, tá? Né? Falar o nome de Deus em vão hora, mas tá cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. Tem inveja das pessoas, faz fofoca das pessoas, tá? Mente,
Mulher solteira que dá em cima de homem casado. Tá sabendo que homem é casado, mas dá em cima igual. Quer tirar marido da outra mulher ali, né? E fala toda hora em Deus. Ah, dá licença, meu bem. Tá? Fico escutando as conversas dos outros pela parede. É assim vai indo. Dá uma de moralista, mas na verdade de moralista não tem nada. Daí fala em Deus toda hora. Tá, isso é falar em nome de Deus em vão. Falando dele toda hora e dele cometer erros que tu não reconhece. Tá? Tá bom? É isso, tá, pessoal? Fico por aqui, tá bom? Até eu passei do tempo aí, pelo jeito, tá? Mas é isso então, tá, gente? Tudo de bom para vocês, se cuidem, fiquem com Deus, tá? E um beijo enorme. Tchau.